Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência, psicologia cognitiva e mestre em economia. Bem, no vídeo de hoje eu trouxe um tema super importante para você, um tema que você, como líder, precisa ficar atento, a questão das microdesigualdades e como você pode transformá-las em microafirmações. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, né? Quando você se sentiu pouco incluído ou pouco pertencente na sua organização? Reflita 2 ou 3 minutos sobre isso e observe, as imagens que estão aparecendo na tela. Olha só essas frases. Essas frases falam muito sobre o que a gente vive no dia a dia. Muitas vezes somos nós que estamos dizendo essas frases, muitas vezes nós estamos escutando de membros da nossa equipe, de pares ou até mesmo de superiores, né? Então frases como: outros membros da equipe não parecem interessados nas minhas ideias, né? Meus colegas não têm ideia do que eu estou passando em casa com minha situação familiar. Não sinto que eu tenho um futuro nessa organização. Todas as grandes decisões são tomadas por outros que não conhecem meu mercado tão bem quanto eu. Não há ninguém em níveis mais altos nesta organização que se pareçam comigo, né? As pessoas que são promovidas aqui parecem ter um estilo agressivo e habilidades verbais em inglês, por exemplo, que eu não tenho. Quando olho ao redor do escritório, simplesmente não sinto que eu pertenço aqui. Pensei que se eu abaixasse a cabeça e fizesse um bom trabalho, alguém me reconheceria, mas isto não aconteceu. Bem, todas essas frases, elas refletem e podem ser frutos de microdesigualdades que estão sendo estabelecidas ali na rotina do dia a dia do trabalho. É por isso que eu vou gravar esta série de vídeos sobre microdesigualdades e como você pode transformá-las em microafirmações, sendo que nesse primeiro módulo eu vou falar sobre situações que envolvem feedbacks. Mas antes de partir para estas dicas, vamos lá entender exatamente o que são microdesigualdades. Microdesigualdades às vezes podem se tornar microagressões, podem incluir atos de exclusão, desvalorização que desanimam os outros e até mesmo levam a confrontos, muitas vezes inconscientes. Eles podem aparecer na forma de gestos, tom de voz, palavras e ações. As microdesigualdades, em geral, são difíceis de detectar ou de ter certeza que elas de fato ocorreram. A gente sai com aquela ideia, afinal, o que aconteceu naquela reunião? A gente sai meio confuso e não consegue de fato detectar o que aconteceu. Elas ficam um pouco nas entrelinhas e nas sutilezas. E são difíceis de corrigir, justamente como são difíceis de serem apontadas e difíceis de serem detectadas, muitas vezes fica difícil de corrigir, né? Se não consigo definir ou medir, não consigo resolver, né? Mas elas têm um grande impacto ao longo do tempo. Elas vão gerando times frustrados, desanimados, pouco engajados, né? E até uma organização pouco voltada, de fato, à meritocracia e ao reconhecimento aí de todos. Uma das formas, um dos caminhos para a gente trabalhar, para diminuir os riscos de microagressões ou microdesigualdades, é a gente praticar no nosso dia a dia microafirmações. Assim como as microdesigualdades, as microafirmações geralmente começam como coisas pequenas e podem não ser imediatamente notadas por muitas pessoas. Ao contrário das microdesigualdades, no entretanto, as microafirmações podem ser muito eficazes e úteis. Então, microafirmações são pequenos atos de abrir portas para oportunidades, gestos de inclusão e cuidado, e atos graciosos de escuta. Elas podem ser encontrados na prática da generosidade, em dar crédito consistentemente aos outros e em fornecer conforto e apoio, segundo a Marie. Vamos entender
Como é que a gente pode, numa situação de dar feedback, conhecer, identificar tanto microdesigualdades típicas, como também como é que a gente pode praticar microafirmações. Então, primeiro, vamos lá as microdesigualdades que podem aparecer neste contexto de dar feedback. Então, imagine que a gente esteja lá com colegas de trabalho ao redor de uma mesa lotada. Então, quais são os comportamentos não inclusivos, de microdesigualdades que podem acontecer? Assumir boas intenções com uma pessoa, mas demonstrar falta de habilidade para com a outra. Elogiar consistentemente uma pessoa em detrimento de outras em público. Dando crédito onde não é devido. Manter diferentes indivíduos em funções comparáveis, em diferentes padrões de desempenho. Então, estes são exemplos de microdesigualdades. Vamos ver como é que a gente começa a trabalhar para a gente no caminho das microafirmações, de mais microigualdades. A gente pode responder construtivamente às diferenças. Primeiro, mostrar que você entende a opinião ou abordagem da pessoa que está colocando aquele ponto de vista diferente. E, em seguida, oferecer uma alternativa. Você pode fazer perguntas ao invés de sair cortando a pessoa logo de cara quando você discorda dela. Quando você tiver uma reação ou opinião negativa, comece a sua resposta com uma pergunta, ao invés de uma declaração de desacordo. Então, essas são pequenas dicas que vão lhe ajudar a construir um ambiente com muito mais microigualdades e microafirmações, que são produtivas, do que um ambiente com microdesigualdades. E assim você estará caminhando para ser um líder muito mais virtuoso, muito mais justo e que de fato promove um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam se desenvolver. E terá um time, como consequência disso, muito mais engajado, motivado e que sabe que você é um líder justo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, faça seus comentários, nos ajude a crescer.